Vou ter que ver isso. Zerou? Tamo junto? Zerou. Mas ele mandou outra pergunta já em seguida e mandou assim: impressão minha, ou no meio cristão, em geral, existe um preconceito exacerbado contra a esquerda. De parte a parte, vejo o erro nas duas, direita e esquerda, mas prefiro o PT. Tá bom, Renan, vamos lá. Vamos discernir aqui uma coisa. Vamos por parte. A igreja não é de direita nem de esquerda. Tá? A igreja ela não é de um lado nem de outro. Tá? Então você vai ter papas que foram papas extremamente, né, vistos como conservadores, como Leão XIII, por exemplo, né, mas que apoiou greves e sindicatos. O Leão XIII, ele estava... Então ele é de direita ou de esquerda? Nenhum dos dois. A igreja não é de nenhum dos dois lados. Tá? O primeiro ponto é esse. Tá joia? Então esse é o ponto. Ok? Por que existe uma crítica mais ferrenha, né, dos cristãos à esquerda especificamente do que à direita, né? Creio eu que pelo fato do socialismo ter surgido de um movimento ateu, então assim, o socialismo, Karl Marx, o pensamento de Karl Marx originário, ele é um pensamento ateu, tá? O socialismo ele é ateu por excelência, ok? Então, quando vem esse pessoal querendo juntar cristianismo e socialismo, isso é tardio, isso é posterior. O Karl Marx, ele pensava um Estado sem Deus. Por isso que a União Soviética, ela traduz melhor essa visão, porque é o Estado sem Deus mesmo, ok? Então, historicamente, o socialismo persegue muitos cristãos. Perseguiu muitos cristãos. Se eu fosse jogar numa balança aqui, muito provavelmente a esquerda matou mais cristãos do que a direita, tá? Não tô dizendo que a direita é jóia por causa disso também não, tá? Mas essa perseguição foi mais ferrenha. Então, isso faz com que os cristãos, historicamente, tenham uma aversão à esquerda. Por conta disso. Por dessa perseguição histórica que aconteceu, tá? Houve também umas condenações explícitas ao movimento comunista. Alguns papas fizeram essa condenação explícita exatamente por conta do caráter ateu deles, né? O caráter materialista, tá? Então esse caráter continua condenável da mesma forma, tá bom? O que aconteceu? A igreja começou a entender mais para frente que surgiu uma esquerda mais gramsciana, né, que vai surgir depois Karl Marx, que vai diluir o comunismo em outros pensamentos, então fica mais difícil você excomungar um comunista depois do Gramsci, saca? Então fica muito possível que você excomungue alguém de maneira injusta. Então a igreja, ela tira aquela condenação mais ferrenha, porque quando ela condenou da primeira vez, era muito explícito o ateísmo comunista. Agora já não é mais tanto. Então isso acabou, assim, liquefazendo esse pensamento, né, comunista em outros pensamentos. Isso complicou um pouco a vida dos tribunais eclesiais, tá? Num segundo momento, é bom lembrar também que a igreja também condena o liberalismo econômico. E no catecismo da igreja, ela condena no mesmo parágrafo. Ela condena o comunismo e o liberalismo econômico. Então a igreja condena os dois, tá? Então, ponto. Tá? A igreja tem problemas com as duas visões, tá? Então a igreja, ela não é a favor de muitas coisas da esquerda e de muitas coisas da direita. Então é possível fazer um paralelo e perceber que a igreja tem aversão a falas tanto do Lula quanto do Bolsonaro, tá bom? Porque aqui no Brasil a gente vai ilustrar dessa forma que foi mais fácil. E também do Renan Santos, porque vale lembrar que o Renan Santos, ele é uma direita que não é a direita do Bolsonaro, tá? É outro rolê, e a igreja, antes do Renan Santos pensar em existir e nascer nesse mundo, a igreja já tinha também feito uma crítica, tá? Politicamente falando, assim, se a gente for pegar ali o pensamento dos caras, o Renan Santos é muito próximo do Romeu Zema, tá? É uma lógica muito próxima ali. É claro que os dois vão dar interpretações distintas, eu não quero entrar nesse detalhe, tá? Mas eles são o que representam ali o liberalismo econômico, né? Dentro dessa eleição. Então a igreja condena toda essa galera aí,
tá? Tem pensamentos que você vai achar pra tudo quanto é lado, tá bom? Aí eu queria vir aqui num ponto, tá? Você falou assim, mas eu prefiro o PT. Aí eu preciso agora falar de amigo para amigo com você, tá? Aqui eu tô falando de pessoa... Aqui esquece o catequista, tá? Aqui eu tô abrindo pessoalmente com você. E eu vou contar uma coisa que talvez vocês não saibam, tá? Talvez vocês não saibam. Eu me enveredei na política, vocês sabem disso, eu já contei, né? Mas eu comecei pelo PT. Eu fui petista. E eu fui petista, muito petista. Eu tinha, gente, bandeiras do PT e adesivos do PT no meu guarda-roupa. Saca? Pra eu ir pra escola com adesivo no peito. Tá ligado? Porque me parecia mais... Sabe? Chesterton tinha uma frase muito boa que ele falava assim: se você tem menos de 20 anos e não é esquerdista, você não tem coração. Mas se você tem mais de 20 anos e é esquerdista, você não tem cérebro. Eu fui essa pessoa, sabe? Antes dos meus 20 anos eu fui petista. E assim, isso tem um contexto muito, muito forte, porque Anápolis teve um prefeito do PT que foi o prefeito mais bem avaliado da história do Brasil. Isso é verdade, vocês podem pesquisar, tá? Ele teve a reeleição com maior porcentagem de voto da história do país. Ele é um petista. E eu conheci esse cara pessoalmente, né? E eu me encantei pelo cara falando. Ele de fato foi um prefeito que fez umas benfeitorias aqui para Anápolis. Então eu acabei virando petista nessa época, né? De não sei o quê. Só que com o tempo, cara, eu comecei a estudar mais, né? Eu era jovem, era só um pigmeuzinho, né? Aí eu comecei a estudar mais, comecei a ir a fundo. E eu queria te contar uma coisa que o PT esconde. E isso eu posso falar sem medo de ser feliz, tá? Eu posso falar com propriedade. O PT esconde isso das pessoas. Tá bom? Renan, você já leu as atas dos congressos nacionais do PT? O que eu tô te falando é exatamente o documento mais importante que um petista tem que conhecer. Todo ano o PT faz um congresso nacional. E ele faz uma ata, um documentão, irmão. Que eles explicam o que um petista precisa acreditar para ser do partido. Inclusive tem pontos lá que são muito rígidos. Se você não defende isso, você não pode ser do partido, você tem que ser expulso do partido. E uma dessas pautas, e é explícito, tá? Isso é explícito nos documentos, porque eu os vi. Uma das pautas que é rígida, se você não acreditar, você tem que sair do partido, é o aborto. Está explícito no Congresso, nas atas do Congresso do PT. É que me falha a memória aqui, mas antigamente eu conseguia citar até o número dessas atas. Qual foi o ano que elas foram escritas? Eu li na fonte primária. Então entenda uma coisa. Para alguém ser petista, necessariamente essa pessoa precisa ser abortista. E quem está te dizendo isso não sou eu, é o próprio Partido dos Trabalhadores. É o próprio Partido dos Trabalhadores. Nas suas atas oficiais. Petista significa ser abortista. E você vai me perguntar, Guilherme, mas eu já vi o Lula falando que ele é contra o aborto. Lembra de eu falar que o PT esconde? E isso é uma coisa que talvez, para quem não está dentro do meio político, a gente não acredita que seja verdade. Parece que soa como teoria da conspiração. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Isso é o arroz com feijão da política brasileira, gente. Nenhum político fala para você o que ele acredita. Todos eles estão falando para você o que você quer ouvir. Porque se ele fala o que de fato ele acredita, ele não é eleito. Vamos voltar no exemplo claro aqui, o Jorge Messias. O Jorge Messias foi fazer a sabatina dele do Congresso. Pô, faltou o cara levar um rosário lá pra cima, irmão.
Faltou ele levar um rosário lá pra cima. Pô, o cara cristão, contra o aborto, né? Que é isso? O cara só faltou beijar a foto do Papa lá, entendeu? O cara quer ser ministro do STF. Depois que ele ganha, aí é outros 500, irmão. Tem até essa piada, né? Eu até brinquei com o meu sogro dia desse pra trás, né? Um dia eu fui de chinelo lá pra casa dele. Ele falou assim, pô, eu nunca te vi de chinelo. Quando você namorava a Laís, eu não tinha isso. Eu falei, não, mas é porque lá era campanha eleitoral, né? Agora que eu fui eleito... Isso é o arroz com feijão da política brasileira, gente. E sabe quantas pessoas leem as atas dos partidos? Pô, menos de 0,5% da população brasileira. Saca? Nem os candidatos, nem as pessoas que se candidatam pelo PT leem a ata do PT. Mas a cúpula do PT tá defendendo isso. Explicitamente. Entendeu? Então eu posso te dizer uma coisa? Qual partido o católico pode ser? Pô, não vou te dizer. Porque todos eles vão ter coisas que a igreja condena. Entendeu? O católico pode defender o PT? Gente, vocês vão me perdoar. Eu vou até o fim com esta frase. Não, não pode. Não pode. Para não falar que não falei do outro lado, um católico pode defender um candidato que é a favor da pena de morte? Não, não pode. E, velho, não adianta. Vocês podem me prender, vocês podem me cancelar, podem, sabe? Porque toda vez que eu falo um negócio desse, acontece, né? Ah, a gente ia te convidar para um evento, não vamos mais. Mano, tá bom. Eu não vou, diante da minha própria consciência, saca? Não vou chegar diante do Senhor e dizer que eu omiti essas informações de vocês. Podem ficar sem me chamar para evento, podem me cancelar, podem... Não pode, mano. Não pode. Um católico não pode defender um partido que apoia o aborto explicitamente. E vão tentar negar isso para você de 1000 vezes, de 1000 formas. Vão tentar dizer que não é assim. Leia as atas do Partido dos Trabalhadores, dos congressos anuais. Leiam essas atas. É lá que está o que o PT de fato defende. Não na campanha eleitoral, não na boca do Lula. É lá que você vai encontrar. Só que vocês estão acostumados a ver o quê? Entrevista de político, campanha eleitoral, propaganda. Vocês não vão na fonte. E vocês viram exatamente o problema do Brasil. Porque o brasileiro, ele não é convencido a votar por razão. Ele é persuadido por uma propaganda. E, meu querido, deixa eu te contar. Eu sou publicitário. Um bom publicitário, ele te vende areia no deserto. Ele te faz achar que você precisa comer um morango do amor. Ele vai te convencer. Porque publicidade não é racional. Publicidade é emocional. Entende? Pô, vou dar um exemplo aqui pra vocês. Teve uma eleição, acho que foi 2014 isso. Eu vou falar de 2 casos da esquerda aqui, tá? 2 candidatos da esquerda. A Marina Silva estava disputando com a Dilma. Era no primeiro turno. E a Marina Silva adotou uma pauta que era a pauta da independência do Banco Central. O que significa isso? Que o Banco Central poderia, né, regular a taxa de juros do país sem a pressão do governo, sem a pressão do presidente. Porque o presidente fazendo isso, a Dilma fazia isso muito, o Lula fazia isso muito, né? Mexia na taxa de juros com pressão política, e isso é muito ruim para a economia. Então ela queria a independência do Banco Central. A Dilma
fez uma propaganda, eu me lembro até hoje dessa propaganda, sou capaz de fechar o olho e ver a propaganda. Que era uma família comendo, né, num almoço de um dia corriqueiro, arroz, feijão, carne. E conforme eles falavam da independência do Banco Central, o prato de comida ia sumindo da mesa daquela família. Fazendo uma associação da seguinte forma: se o Banco Central for independente, a sua família vai passar fome. Gente, essa associação é a mesma coisa de eu falar pra você que se você tomar Red Bull, vai nascer asa nas suas costas. Seria a mesma coisa de eu dizer pra você que se você, né, se o salário mínimo subir, você vai comprar uma Ferrari. É absurdo. Eu diria mais, é canalha. É criminoso você fazer isso. Isso aí, gente, é propaganda de terrorismo. Terrorismo psicológico. Tem pessoas que de fato passam fome no Brasil. Eu não sei se o TSE mandou tirar do ar, eu acho que mandou tirar do ar na época essa propaganda, saca? Mas não pense que isso aí é uma exclusividade do Partido dos Trabalhadores, não, tá? Não pense. Isso aí não é uma unanimidade, né? A direita também faz isso, tá? Então, quando nós tivermos a definição dos candidatos e começar a propaganda eleitoral, entenda, é baixaria. É baixaria, gente. Tô contando alguém que tava lá dentro, que viu o negócio por dentro. É baixaria. Tem até um termo que a gente usa aqui no escritório que eu não posso falar aqui na live, sabe? É baixaria, saca? É dedo nanã e gritaria, saca? É terra de ninguém. Então, cara, vocês precisam pensar mais do que o real. Vocês precisam pensar mais em política. Não importa se você é de direita ou de esquerda. Você tem que pensar mais. Você tem que ir mais a fundo. Saca? Porque vocês ainda estão muito apaixonados e estão preferindo as coisas com base no sentimento do coração. Vai dar merda isso daí. Sacou? Vamos lá? Vamos lá. E se você é petista e vai ficar chateado com o que eu tô falando, deixa eu te contar um negócio, meu querido. Eu já estive no teu lugar e eu não recuo uma vírgula do que eu falei. Eu não recuo uma vírgula do que eu disse. Porque eu sei o que eu vi, eu sei o que eu li e eu sei o que eu estou dizendo. Não foi o que me contaram. Eu não recuo uma vírgula do que eu falei. Certo? E se quiser que eu faça uma crítica assim do Bolsonaro, eu faço também. Com toda tranquilidade. Tá? Não recuo uma vírgula. Os meus caroneiros, as pessoas que me seguem, eu não vou esconder isso delas. Não vou esconder. Eu não faço propaganda pra ninguém. Pra mim, eu deito o sarrafo em todos. Todos. Saca? Sabe por quê, gente? O voto de vocês é barato demais. Pô, ganha o teu voto o cara que grita mais alto. Ganha o teu voto o cara que é mais persuasivo. Entende? Poxa vida, mano. Bateram uma maquiagem na Dilma e cortaram o cabelo dela. O pessoal votou na Dilma, mano. Pô, que voto baratinho. Meu querido, pra arrancar um voto de mim, o cara tem que rebolar. Eu quero ele rebolando de bananeira aqui, ó. E ainda assim, ainda vou... Pelo amor de Deus, pra arrancar um voto de mim tem que... Mano, então, velho, pode vir o Zema, pode vir o Caiado, pode vir o Renan Santos, o Flávio Bolsonaro, o Lula, o povo do PSOL, pode vir o Congresso Nacional inteiro pra arrancar um voto desse gordo aqui. Nossa Senhora! Porque vocês têm que... Gente, vocês têm que ser chato pra votar. Vocês têm que botar o político no cabresto. E não deixar que eles botem o cabeça em vocês.
político tem que se humilhar na frente do brasileiro pra conseguir um voto. Mas ele tem que provar que ele é... Entende? Um negócio que a gente é muito lá, a gente vota muito fácil. A gente se convence muito fácil. Saca? Não, meu querido. Seu voto tem que ser caro. Saca? Ah, mas fulano